Bem, galerinha, no módulo 22 é só função linear. O que é uma função linear? É aquela que o nosso coeficiente b é nulo, ou seja, a função ax, que representa a nossa proporção direta. Por isso de título, função linear e proporcionalidade. Tá? Então, com essa ideia, número 1, considere a afirmação: o perímetro π de um triângulo equilátero é diretamente proporcional à medida do seu lado. Dessa afirmação, podemos retirar o perímetro em função da medida do lado do triângulo por meio de uma função. Determine, letra A, qual a constante de proporcionalidade. Letra B, qual a expressão matemática de P em função de L. Eu, particularmente, começaria pela letra B. Por quê? O que é o perímetro de um triângulo? É a soma dos lados. Então, seria 3 vezes L. Porém, o L tem que pertencer, galera, aos reais positivo diferente de zero, viu? Não existe lado negativo e nem zero. Se você fez a proporção, qual que é o termo que acompanha aqui, ó, a nossa variável? É o 3, né? Na parte de proporção, ele é chamado de constante de proporcionalidade. De proporcionalidade, que é o A, né? Que é o nosso Azinho ali. Então, letra A, quem que é a nossa constante? Então, a nossa constante é 3. Acabou, né? Letra número 2. Uma questãozinha que envolve um pouquinho de física. Em física, na parte que trata de eletricidade, olha lá, vocês comentaram na aula, a primeira lei de Ohm diz: a razão entre a tensão U e a corrente elétrica é igual à resistência. O que é equivalente a dizer que a tensão U é diretamente proporcional. Então vamos lá, ó. A tensão U é diretamente proporcional à corrente I quando a resistência R for constante. Então R é constante. Então se é constante, faz o papel do nosso A. Diretamente proporcional, então eu vou multiplicar pelo I. Formulinha do Uri, né? Aí ele pede: matematicamente podemos escrever a tensão elétrica como uma função linear. U igual a RI. Esboce o gráfico de U em função de I para uma resistência de 10. E a corrente, galera, vai variar de 0 a 8. Então, se é uma função linear, o gráfico é uma reta. Tá ok? Então, se é uma reta, eu vou colocar 2 pontos. Ó. A corrente no início e depois a corrente maior, que ele pede no intervalo de 8 amperes. 8 amperes, né? Se a corrente é zero, vezes qualquer coisa, a tensão também é zero. 0 volts. Se a corrente são 8 amperes, então a gente vai ter 8 vezes 10, 80 volts. Opa, nossa tensão, né? Então, como é que vai ficar nosso gráfico, galera? Então, começa pela origem, ok? Então, nós vamos ter ali, ó, passa pela origem, toda função linear sai da origem, toda. Então, ela sai do nosso ponto 0 e 0. E para uma corrente de 8, vai ter uma tensão de 80. Pronto. Essa é a minha escala, ó. Então, começou do 0 e terminou no 80. Então, você vai ter como gráfico, na realidade, um segmento de reta. Por que um segmento? Porque a corrente, que é o domínio, teve começo e fim. Tá bom? E para a gente terminar, a questão 3 fala o seguinte: em uma espécie de tomate, a polpa e a água equivalem a 20% e 80%, respectivamente. Então, calma lá. Então, nós temos, em um tomate, eu tenho 20% de polpa, 20% de polpa e 80% de água. Isso da massa do tomate, né? Então, 20% da massa, 80% de água, da massa. Uma massa inicial X de tomate, então massa X. Desse tipo de tomate será submetido a um processo de desidratação, no qual somente a água será retirada, reduzindo a água para 30%, de sua quantidade inicial. Denotando por P de x a massa final do tomate em função da massa inicial x, após o processo de desidratação, qual é a expressão que melhor representa P? Então, calma aí. Então, o P
peso, né, vamos falar assim, do nosso tomate em função da sua massa. A desidratação só altera a quantidade de água. Então a polpa vai manter. Então eu continuo tendo 20% de X. O que acontece? Na água, olha só, no qual somente a água será retirada, reduzindo a água para 30% de sua quantidade inicial. Ou seja, eu quero 30% de 80%. Vou simplificar, ó. Então, 3 vezes 8, 24 sobre 100. Então, quer dizer que de 80% da massa vai reduzir para 24. Então, eu vou ficar com a polpa mais 24% da massa. Chegando, portanto, em 44 sobre 100, que é 44 centésimos de X. Alternativa correta, letra E. É lógico que você poderia ter descartado a B e a D, porque se é uma função linear, eu não posso ter nada constante, né, galera? Eu não tenho um coeficiente linear, né? Então ficaria ali apenas entre essas três. A letra A você poderia ter descartado, porque é 30%, mas tem a quantidade inicial, assim como a C também, né? Mas bem, galerinha. Então esse foi o módulo 22, mais de função linear. Beijos. Agora vai ser o último, hein? Daqui a pouco. Pessoal, agora é o último vídeo, hein? Módulo 23 é o estudo de sinal. Lembrando que o estudo de sinal são 3 etapas, tá? Raiz, gráfico, opa, e depois a gente vai analisar a imagem, tá? Analisar o Y, tá certo? Sempre estudo de sinal, tô falando essas 3 etapas. Então vamos lá. Faça um estudo de sinal com essa função 5x menos 10. Ou também você pode ir direto pelo gráfico, mas para usar só o gráfico, você tem que saber onde que corta no eixo Y, tá ok? Então, primeiro, vou achar a raiz. Como é que eu encontro a raiz? Pega a função, estou igualando ela a zero. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 5. Então, minha raiz vale 2. No gráfico, você pode ir mais simples, viu? Só faça a reta x. Por quê? Como é uma reta de A positivo, ou seja, é uma reta crescente, tá ok? Então ela vai ter esse formato, ó. Passa na reta x no ponto 2. A reta y estaria aqui, né, galerinha, ó. À esquerda. Por que não precisa? A esquerda da raiz, nesse caso, já está abaixo. Imagem negativa. A direita do 2, imagem positiva. Então, como que fica nosso estudo de sinal? A minha função vai ser negativa se o x for menor que mais 2. Tá aqui. A minha imagem é zero se x for a raiz. E depois a minha função vai ser positiva se x for maior do que zero, maior que 2. Então olha os passos: raiz, gráfico. E depois você analisa a sua imagem. Tá ok? Na letra B, mesma coisa. Então, qual que é o estudo de sinal de menos 2x mais 5? Tá certo? Opa, foi mal aí, galera. Então, primeiro, vou fazer a sua raiz. Então, fica aqui, ó, 5 igual a 2x. Então, minha raiz é 5 meios. Como que é o nosso gráfico? Olha o nosso coeficiente A negativo, galera. Então, ele é decrescente. Então, ali, desceu. Passou aqui pelos 5 meios. À esquerda, imagem positiva. À direita, imagem negativa. Então fica lá bem parecido com o finalzinho, só que inverte, né? Então como assim? Então onde que a função é negativa? Opa, é G, né? É G. Então onde que a minha função G é positiva, nula e positiva, galera. Então, negativa, tá aqui, ó, à direita, né? Então, se x for maior que 5 meios, 2,5, né? Raiz, então, igual a 5 meios. Positiva, à esquerda. Vocês perceberam que inverte, né? Na crescente mantém, ó, os sinais, né? Na decrescente você inverte os sinais. Só isso, tá? Na número 2,
ele pede um gráfico não, uma inequaçãozinha do primeiro grau, galera, ó. 3 que multiplica P menos 2.500 menor ou igual a 2 que multiplica P mais 2.400. Então a ideia, o número P de barris de petróleo produzidos diariamente por uma empresa é tal que, aí deu a inequação, a maior produção diária dessa empresa. Então vamos resolver a nossa inequação. Faço aqui a distributiva, ó, 3P menos 7.500 menor ou igual a 2P mais 4.800. Galera, resolver a inequação do primeiro é igualzinho a equação. Então eu vou subtrair 2P dos dois lados. Eu vou somar 7.500 dos dois lados. Então aqui somando 7.500, deixa eu fazer indicar, galera, ó, 0, 0. 8 com 5, 13 vai 1. 5 com 7, 12. Então P é menor ou igual a 12.300. Então qual que é o maior valor que ele pode assumir? O 12.300, porque ele pode ser igual. Então a alternativa correta, letra C. Tá certo? E aí, nós vamos para a última questão, que é uma interpretaçãozinha aí um pouco aí, galerinha, de inequações, tá? Essa tem várias formas de você chegar na conclusão. O comerciante pagou R$600 por 150 caixas de um produto. Então então ele pagou R$600 por 150 caixas. Então dá pra gente fazer o valor médio de cada uma tranquilo aí, né? Ó, 650 dividido por 150. Então a gente pode falar que em média ele pagou aí R$4 por caixa, certo? Ó, pagou o custo, né? Em qual intervalo de valores deverá ser escolhido o valor V de venda para que o comerciante tenha um lucro entre 150 e 300? Esse lucro, galera, é em relação a 150 caixas. Então, se ele quer um lucro de 150, então ele vai ter que aumentar esse preço em R$1, correto? Então, ele vai ter que vender a R$5 por caixa. Se ele quer ter um lucro máximo de R$300, em 150 ele vai ter que aumentar R$2, correto? Então ele vai ter que vender a 6. Tá? Então aqui, ó, aumentei 1, que foi o lucro mínimo dele. Vou somar 2 para ter o lucro máximo. Então, quanto tem que ser o preço de venda? Tem que ser menor do que 6, né? E maior do que 5. Por isso que a gente chega então na alternativa letra D. Certo? Então essa foi a parte aí de inequações e estudo de sinal, viu, galerinha? Qualquer dúvida é só mandar mensagem que a gente faz vídeo ou faz alguma escrita aí para auxiliá-los. Beijos e abraços e até a próxima, galera.